Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Danuzi do Love Crafts e hoje eu vim trazer mais um tema um pouco polêmico, um pouco mais delicado, porque eu acho que gera boas discussões aqui no canal. Grande maioria de vocês deixa comentários muito legais. Claro que sempre tem aquele, né? Aquele pessoal que só vem falar bobagem, mas muitas de vocês deixam comentários aí de muito fundamento e a gente consegue fazer uma discussão bem legal. E o tema de hoje é sobre inteligência artificial no crochê, que é uma questão, aí essa questão da inteligência artificial, a gente sabe que não está permeando só o mundo do artesanato, mas outras áreas aí, né? E tem sido um tema muito discutido, porque a gente não sabe quais os seus limites dessa inteligência, né? O quanto que ela vai conseguir substituir aí trabalhos humanos. E no crochê fica essa dúvida também. E eu queria, assim, o primeiro ponto que eu queria discutir com vocês, e por que eu trouxe esse vídeo, é porque vocês sabem que eu gosto aqui de trazer conteúdo, da inspiração, e geralmente essas inspirações que eu trago são lá do Pinterest. Volta e meia, gente, eu acho alguma imagem de algum trabalho em crochê que eu fico me perguntando se é inteligência artificial ou se é realmente um trabalho de verdade. E a verdade é que tá ficando cada vez mais difícil diferenciar um do outro. E qual que é o problema disso, né? Então vamos entrar aqui no Pinterest junto comigo, porque eu separei algumas imagens pra gente dar uma conversada. Olha só, pessoal. Vocês estão vendo esse pavãozinho aqui, né? Esse pavão aqui é inteligência artificial, só para deixar claro aí para vocês. É inteligência artificial, mas eu vou falar também um pouco sobre características que a gente pode usar para diferenciar um trabalho de verdade de um trabalho feito por AI, ou IA, vocês que sabem, né? Um é inglês, outro é português. Então, se eu falar AI ou IA, ou inteligência artificial, tudo é a mesma coisa, estamos falando da mesma coisa aqui. O problema principal, assim, que eu acho que é mais óbvio, é que, por exemplo, quando a pessoa que é leiga, que ela não faz crochê, ela vê essa imagem, ela vai achar que esse é o padrão de crochê normal, que todo trabalho de crochê vai ter essa cara aqui, esse acabamento aqui. E a gente sabe que não é verdade, porque a inteligência artificial, ela acaba criando pontos que não existem e que não tem como fazer. Por exemplo, aqui, ó. Se a gente for aproximar bem, são pontos que não fazem sentido, gente. Vamos olhar aqui. Esse até que tá bem bom. Olha, ela tá cada vez melhor. Ela tá cada vez se disfarçando melhor. Mas o que a gente pode ver? Que não dá para olhar os pontos direito, tá? Então a gente aproxima ali e não vê definição nos pontos, ó. Não dá para ver se é um ponto em V, se é um ponto em X, tá? E aqui, por exemplo, na patinha, não dá para ver o início do anel mágico. Vocês estão vendo? Provavelmente uma pata dessas precisaria ser feito com o anel mágico. E esse daqui tu não tem indícios da onde que iniciou essa pata aqui. Aqui também na asa, se vocês forem notar, as carreiras, olha, são carreiras que não fazem sentido. Elas não têm início nem fim. Aí tem duas carreiras retas aqui e depois outra meio na horizontal. Então não tem como fazer esse trabalho aqui, tá? E eu acho que isso pode gerar uma expectativa muito errada no consumidor, que é aquele consumidor que não faz crochê. Então ele olha isso aqui, ele espera esse resultado e é um resultado que é impossível de entregar, porque essa é uma peça que não existe. É uma peça feita, é uma imagem criada pela IA, que não está respeitando aí os princípios do crochê, não está respeitando a técnica, que ela não entende como foi feito, né? Ela está fazendo ali uma réplica de coisas que ela viu, mas ela não está realmente entendendo, mostrando os conceitos físicos de como construir uma peça com crochê. Então esse é o primeiro ponto que eu queria falar para vocês. O segundo ponto, gente, por que eu tenho certeza que isso daqui é de inteligência artificial? Pela imagem, eu acho que já dá para nós ter 90% de certeza, mas tem outro porém. Vocês percebam que esse site aqui, olha só, Amigurumi Louis de Peacock, né, que é o pavão, é Free Crochet Pattern. Então, o que isso quer dizer? Que é uma receita grátis de crochê. Isso aqui, caso tu seja, às vezes tu crocheta, mas tá iniciando, ou até sabe bastante, mas não tem assim ainda esse olho para inteligência artificial, tu vai acreditar que isso aqui é um padrão de verdade.
Então vamos acessar o site que ele fala. Digamos que eu aqui sou uma crocheteira, tô acessando o Pinterest, achei essa receita, quero fazer. Bora acessar o site. Esse é o site, gente, que nós acabamos entrando. E olha no que nós nos deparamos. Com o verdadeiro pavão. Que é um pavão de verdade, porque aqui a gente consegue ver os pontos, a gente consegue ver os anéis mágicos, né? E ele é totalmente diferente daquele pavão que a inteligência artificial fez. E a receita é para esse amigurumi, não é para aquele. Então isso é uma receita totalmente enganosa, gente. É tipo uma receita não, desculpa, uma propaganda enganosa, porque ele nos ofereceu um produto, disse que era grátis. A gente entra no site, provavelmente a pessoa está ganhando aí por visualização no site, ela deve ter propaganda ali, e toda vez que alguém acessa, gera algum tipo de receita. E quando a gente chega aqui e se depara, a gente tem aí um bicho totalmente diferente. E esse pavão não é o único. Tem aqui, eu também achei, essa... como é que é o nome desse bicho, gente? Marmota. Marmota, né? Qualquer coisa, vocês me corrijam aqui. Que ela também, a mesma coisa. Olha essa marmota aqui. Muito bonita, uma primeira vista, mas com um pouquinho de zoom a gente vê os mesmos problemas da outra foto, que eu não vou assim especificar muito, né? Mas tu não vê início de anel mágico, tu vê que os pontos ali não tem definição. Até que aí eu acho que ela tem feito um trabalho muito bom em se aproximar da lógica do crochê, mas ainda não tá 100% e por isso a gente consegue perceber que não é de verdade. Aqui tem a mesma propaganda do outro site. Então vamos acessar esse aqui. E, gente, olha aqui, acontece a mesma coisa. O bichinho que a gente se depara é esta marmota aqui, que não tem absolutamente nada a ver com aquela da foto do Pinterest. Então isso aqui eu achei de uma covardia, vocês me desculpem, mas eu achei muito errado fazer esse tipo de coisa. Porque não tem porquê, entendeu? Se tu gosta do teu trabalho, se tu tem orgulho, quer compartilhar com as pessoas, por que que tu vai inventar uma imagem de inteligência artificial? Quer dizer, eu sei por quê. É pura e simplesmente por ganho financeiro, monetário aí que essa pessoa tá fazendo isso. Vamos olhar agora uma foto de vestido. Olhem junto comigo aqui, porque eu quero mostrar alguns pontos para vocês, caso vocês tenham dificuldade em reconhecer, tá? Então, como eu disse, vamos olhar aqui, ó. A primeira coisa que a gente vê é quando os pontos não têm definição. A gente aproxima eles e a gente não consegue ver a definição. Então, vocês vejam, percebam que a inteligência artificial coloca algumas texturas, né? Tem colocado algumas texturas e texturas cada vez mais reais e mais compatíveis com a anatomia verdadeira dos pontos, mas ainda assim tem algumas falhas. Por exemplo, essas flores, esse tipo que é um square de flor, é um square aí que não faz sentido no crochê, não tem como fazer isso num crochê de verdade. Pelo menos eu não consigo pensar num jeito. É que não faz muito sentido, assim, e não dá pra ver direito a linha ali naquela flor. Aqui mais no busto do vestido também a gente não vê direito os pontos. Aqui perto da cintura seria pontos de quadradinho que também não tão de um jeito que faça sentido. E outra coisa que eu queria mostrar para vocês, que foi o porquê eu separei essa foto, é que geralmente a inteligência artificial ela gosta de botar umas agulhas junto, tá? Para ilustrar. E se você der um zoom na agulha, olha aqui, gente. Tem agulha aqui que nem de crochê. Olha aqui, tem uma agulha que não tem cabo nenhum, ó, um cabo reto, tá vendo? Não tem gancho. E vocês logo veem que são umas agulhas bem das esquisitas. Com umas marcas ali, ó, que nem... que é só... simula umas letras, mas na verdade nem letra de verdade é, gente. Nem letra de verdade é. Aqui fica aí um alerta, tá? Algumas características que vocês podem usar para ver, né, se a peça é de verdade ou ela é inteligência. Aqui temos outra. Ó, essa daqui eu até me impressionei. Por quê? Porque se vocês forem ver aqui no bojo, ele tá quase insinuando um anel mágico, vocês estão vendo? Então tá ficando, a inteligência artificial tá pegando jeito e eu acho que vai ser cada vez mais difícil da gente saber reconhecer. Até o ponto aqui, olha, a saia é um ponto muito conhecido aqui no crochê, tem alguns erros, mas se tu olha rápido, quase não dá para perceber,
porque ela fez aí um ponto que faz sentido realmente, que existe, que tem como fazer. Então ela tá se aproximando muito. Até a agulha aqui, ó, ela acertou, né? O fio que tá meio fake, se vocês olharem, esse fio parece que não tem muita profundidade. Então são coisas que entregam, mas realmente tá ficando perigoso. E vendo isso, gente, vendo essas coisas no Pinterest, eu fico me perguntando, assim, será que a inteligência... Claro, a inteligência artificial, por enquanto, não é uma impressora, então ela não tem a capacidade de entregar o produto pronto, né? No caso, uma blusa, um amigurumi, ela não tem como fazer ainda. Mas, e o produto intelectual, por exemplo, a receita, será que aí já conseguiu substituir o trabalho humano? E foi me perguntando isso que eu resolvi fazer um teste, tá? Pedir para a inteligência artificial gerar uma receita do amigurumi simples de gato para mim. E eu já vi, na época que saiu o ChatGPT, né, que eu acho que, ai, nem lembro, 2022, por aí, muita crocheteira, principalmente as gringas, né, fizeram vídeos com esse tema, testando a inteligência artificial. E dos vídeos que eu vi daquela época, gente, nenhuma receita deu certo, tá? Ficaram receitas bem grosseiras, bem assim, aquém do que esperaria, coisas que não fazem muito sentido. Mas eu resolvi testar agora, o ChatGPT teve umas atualizações recentes, então vou mostrar o vídeo e vamos ver o resultado final, tá bem? Fiquem aqui comigo, hein? Vou iniciar aqui a receita do ChatGPT, vou usar uma agulha 2,5 e o fio amigurumi soft, fazer essa versão aqui, receita do gatinho mini, e a cabeça e o corpo ele já especifica aqui pra mim que é junto, tá? Então, o jeito que ele pede pra começar é bem normal, é o anel mágico com 6 pontos dentro, e aumentando de 6 em 6, né? Conforme a gente progride as carreiras, do modo bem tradicional de fazer bolinha. Bolinha, né? Que a gente faz a cabecinha do amigurumi. Então, por enquanto, parece que tá bem ok a receita, sabe? Uma receita bem padrão mesmo, que a gente vê por aí, bem básica, mas nada de absurdo, que eu acho que vai sair alguma coisa grosseira. Então, olha, tô achando que vai dar certo esse mini gato aqui, mas a gente vai ver, né, pessoal? Terminei, olha aqui a cabeça e o corpinho, é bem mini mesmo. E eu fiz exatamente aqui, ele sugere que seja feito com amigurumi ou amigurumi soft, agulha 2, 2,5. Ele disse aqui, ó, que vai ficar com 6 a 7 centímetros, e eu acho que vai mesmo ficar com essa altura aqui. Aqui, gente, ele não me fala como é que eu tenho que arrematar, né? Então eu vou arrematar do jeito que eu sei. E agora o que que falta? Ó, orelhas duas, que também começa com anel mágico, vou fazer aqui, e fala para deixar fio para costurar, então pelo menos isso ele já tá avisando a gente. Patinhas, ele também dá a receita aqui, fazer 4, e ele também dá um rabo. E depois ele traz a parte de montagem ainda, dizendo onde é que tem que costurar cada coisa, mas ele não mostra, né? Não tem um tutorial de como costurar. Então, vou fazer as peças aqui que faltam, vou arrematar o corpo, fazer as peças e mostro elas todas prontas para vocês antes de eu costurar aqui no corpinho, tá bom? Vejo vocês daqui a pouco. Terminei as partes, então, gente, era tudo mais ou menos do mesmo jeito, tá? São 4 patas assim, que começa com um anel mágico de 5 pontos e depois a gente faz 2 carreiras retas. Todas as 4 patas são iguais. As orelhas ficaram pontudinhas, porque a gente faz uma carreira, o anel mágico 4 pontos e depois a segunda carreira 1 ponto e um aumento, termina com 6, 2 orelhas. E o rabo também, anel mágico
com 5 pontos e depois quatro ou 5 carreiras retas. Aí agora na montagem ele fala: costure as orelhinhas no topo da cabeça e fixe as patinhas embaixo do corpo. Aí ele não fala que, tipo, 2 patinhas provavelmente são braço, a gente vai fixar aqui, né? Tipo, se eu nunca tivesse feito amigurumi, talvez, e fosse ao pé da letra da receita, o meu gato ia ficar com 4 patas embaixo, porque ele fala para fixar as patas embaixo, né? E borde o focinho com rosa ou preto. Eu também não botei olhinho, eu vou ou bordar o olhinho ou botar um decolar que eu tenho aqui. E vamos ver como é que vai ficar, né? Mas até agora, assim, ok. Não é a melhor receita do mundo, não, né? Mas até agora, ok, né? Vamos ver montado. Aqui eu tenho o resultado final, então, para vocês, olha só. Qual que é a minha conclusão? Eu acho que é um amigurumi que faz sentido, lembra um gato. O que, que eu acho que ela errou? Ela errou em ter o fio que ela me recomendou, tá? Para um trabalho com tão poucos pontos, usar um fio da espessura do amigurumi soft ou amigurumi fica com esse aspecto grosseiro. A cor vocês ignorem, porque era a cor que eu tinha aqui, tá, gente? Então, não, ele falava que eu podia usar qualquer cor. Mas, claro que se eu tivesse usado, sei lá, um cinza, um preto, um branco, teria ficado mais parecido com um gato. Mas eu fiz assim, então a cor, vocês ignorem que é culpa minha. Ai, eu colei esse olho aqui, tá descolando. Eu pensei colado não. Enfim, acho que sim, que lembra um gato. Me surpreendeu, tá? Eu realmente pedi um amigurumi mini, uma coisa que fosse fácil de fazer, porque eu não queria perder muito tempo fazendo uma coisa que o chat GPT me pediu. E eu tava com zero expectativa, zero esperança, então não queria perder tempo com isso, mas me surpreendi com o resultado. Dá pra ver que é um gato, pelo menos eu consigo perceber. Não é, com certeza, o amigurumi mais bonito que eu já fiz, mas é um amigurumi, fez sentido as coisas que ele falou ali, ó, ele deu bem certinho, deu 4 patas, né? Deu um rabo, deu orelha, que ficou pontudinha, que se parece com a com a orelha de um gato. Então, assim, ele consegue, tá? Consegue fazer receitas. São receitas que se comparam às humanas? Acho que não, gurias. Acho que ainda a gente tá muito. Tá num nível muito diferente. Nossas receitas humanas são bem melhores. Mas o que eu quero dizer com isso? O que me preocupa? Me preocupa, por exemplo, eu vi o vídeo de uma outra gringa falando, não vou aí citar nomes, até porque eu nem lembro, falando que tinha um perfil ali no Etsy, né, que é essa loja gringa aí, que vende insumo, vende fio, vende produto pronto, vende receita, de artesanato em geral, mas que tem essa loja que tinha não sei quantas mil receitas, tá? Não eram receitas vendidas, eram receitas produzidas. E que seria muito difícil para uma pessoa sozinha, né, ter feito tantas receitas assim. A pessoa tem que ser uma máquina de fazer receita. E provavelmente essas receitas dela que estavam no Etsy ali teriam sido supostamente, né, escritas por inteligência artificial. Então, sim, se tu quer ir produzir em série só para ganhar dinheiro, tu consegue pedir pro chat GPT escrever várias receitas para ti, e tu pode até mesmo, né, vender elas aí na internet como se fossem receitas autorais, porque são receitas que, por mais que não sejam super bem escritas, assim, falta vários detalhes aqui. Claro, tipo, para quem está iniciando, por exemplo, arremate, ele não fala como é que eu tenho que fazer arremate. As patas, ele foi vago na hora de pedir para eu costurar, né? São coisas que poderiam estar muito melhor explicados, mas que ainda assim, para quem já tem um certo nível aí, sabe fazer, tu lê, tu entende, tu consegue fazer. Creio sim que uma pessoa consegue vender muito, sabe? Utilizando aí dessa estratégia, vender muito, vender em grande quantidade, nem que seja só uma vez, né? Porque no momento que tu compra aquela receita, tu vê que não sai o esperado, ou que não tá tão bem explicado, tu não compra mais, mas nisso a pessoa já teve uma venda. E é um uso aí da inteligência artificial que eu considero errado, que eu não concordo em se usar dessa maneira. Por isso eu acho que quando tu vai comprar uma receita de alguém, é interessante pesquisar um pouco sobre aquela pessoa, ver se ela tem rede social, se é uma pessoa de verdade, que produz, enfim, sabe? Para te ver realmente que aquilo foi produzido por um ser humano e não por uma máquina. Acho que é um cuidado que a gente pode ter para preservar os nossos artistas,
para preservar o pessoal que faz artesanato e para não cair, assim, não dar dinheiro para essas pessoas que estão aí fazendo um uso indevido daí. Então, no geral, o que eu acho? Pessoalmente, né? Não sei a opinião de vocês aí, deixe nos comentários. Vocês são livres para discordar ou concordar. Mas, assim, a minha opinião, não sou contra o uso de inteligência artificial, tá? Não acho que é uma maldição que vai acabar aí com o mundo, não acho nada disso. O que até porque, se a gente for pensar, gurizes e gurias, a inteligência artificial não sai por aí, né, escrevendo um monte de receita de amigurumi, receita de crochê e uploadando aí pela internet para enganar os desavisados. Quem faz isso é um humano que foi lá e que pediu para a inteligência artificial fazer isso e que está aí vendendo como se fosse feito por um ser humano de verdade, né? E criando toda essa concorrência desleal. Então, na verdade, a inteligência artificial ela é uma ferramenta como qualquer outra e quem faz uso errado é o ser humano, né? A faca foi feita para a gente poder cozinhar, cortar uma carne e poder botar na panela, mas essa mesma faca eu posso pegar e posso, né, agredir alguém aí. Eu vou até talvez censurar essas palavras aí por causa do YouTube. Posso pegar esse objeto, essa arma branca e agredir alguém. E isso não quer dizer que a faca em si seja ruim, né? Mas é o ser humano aí que faz o mau uso dela. E eu acho que esse é a mesma analogia aí que a gente consegue fazer para a inteligência artificial. Então eu acho sim que ela tem usos bons, que nós como artesãos podemos usar ela de uma forma bem inteligente, que vai nos beneficiar, tá? Otimizar o nosso trabalho. Então vou dar alguns exemplos para vocês aí de coisas que eu já fiz ou pelo menos já tentei fazer. Então, gente, uma coisa que eu tentei fazer não deu certo, mas se o ChatGPT conseguisse, eu faria, é, por exemplo, olha aqui essa foto. Eu fiz aquela almofada em crochê filé, já tem vídeo aqui no canal. Qualquer coisa eu vou deixar nos cards aí pra vocês. Pra quem não sabe, os cards é um izinho que fica aqui em cima, tá? Daí quando aparece aquele izinho ali, tu pode clicar que tu vai direto pro vídeo. E o que eu fiz, né? Eu tinha minha almofada, tinha ela pronta, fotografei e mandei pro ChatGPT e disse assim, ó, pega essa almofada, igualzinho que ela é, e me coloca aí num quarto bem bonito, né? Um ambiente bem bonito, assim, pra eu fazer uma foto decorativa, mostrando opções de uso da minha almofada. E ele fez. Só que qual que é o problema? Ele não conseguiu reproduzir fielmente a minha almofada dentro do ambiente. Então, vocês podem ver, lembra, tá pouco parecido, mas não é exatamente igual. Então, eu nunca cheguei a usar essas fotos, porque eu não queria o meu produto alterado, vocês entendem? O que eu queria? Eu queria o meu produto que ele colocasse num ambiente mais bonito do que eu tinha em casa. E basicamente é isso, gente. Acho que esse seria um uso muito bom, tá? Muito bom mesmo, se ela conseguisse fazer. Inclusive, tentei, tipo, tirava foto minha e pedia para ele refazer as fotos para eu botar nas capas dos vídeos, só que ele não consegue refazer o meu rosto, então virava, tipo, outra pessoa, eu nunca consegui usar dessa forma. Mas é isso, eu acho assim que também ele pode, o que tu pode fazer? Tu pode pedir para ele te dar inspirações, te dar ideias, ele é muito bom nisso, tu fala mais ou menos o que tu quer, ele vai te dar alguma ideia, às vezes perguntas bem pontuais, assim, de técnica, tem coisas que ele consegue esclarecer para ti, tu consegue perguntar, tá? Então acho que é uso muito bom. Eu acho que era isso, a minha opinião no geral, né? Pra gente fazer aqui um fechamento. Então o que a gente viu? A gente viu como a inteligência artificial, os amigurumis, ali as fotos dos amigurumis ou dos produtos gerados por ela, podem gerar uma falsa expectativa num cliente, por exemplo, que não conhece o crochê, que não sabe como é que vai ser o acabamento real do crochê. Pode gerar uma falsa expectativa em nós, crocheteiras, que às vezes estamos atrás de uma receita, de alguma coisa, e a gente vê, clica no site lá e vê que não é, né? Vimos aí alguns pontos de como reconhecer, sempre cuidar aí a definição dos pontos, o início do trabalho, o final do trabalho, como as carreiras se alinham. Cuidar também atrás, a tela, para a gente ver se tem agulhas ali, se essas agulhas não são agulhas fake, né? E a gente viu também como a inteligência artificial tem conseguido fazer realmente aí receitas simples ainda, mas que provavelmente isso vai evoluir e vai chegar aí um tempo que ela pode fazer uma receita real, talvez, né?
mas que eu acredito que se a gente souber usar essas coisas ao nosso favor, de forma honesta, a gente consegue sim conciliar a IA aí com o mundo do artesanato e do crochê. Mas o problema, gente, o problema são as pessoas, tá? A minha opinião, humilde opinião aí para quem se interessa, quem quer ouvir, é essa daí, que o problema não é a inteligência artificial, mas é o uso que a gente faz com ela. E era isso aí, mas me deixa a tua opinião, tá? Me deixa a tua opinião, que eu quero muito saber. E para quem não sabe, agora a gente tem clube de membros no canal. Quem é membro já tá vendo esse vídeo muito antes de todo mundo. E eu espero vocês lá, deem uma olhadinha, que tem vários mimos, benefícios para vocês. E, além disso, vocês ajudam o canal a continuar crescendo. Então, meu muito obrigada aí para todo mundo. Um beijo especial para os membros deste canal. E era isso, pessoal. Até a próxima!